Prosseguindo no projeto PGU Memória, a Procuradoria-Geral da União apresenta agora o vídeo com o depoimento do Dr. Jefferson Caruso Guedes, advogado da União, que foi o nosso chefe no ano de 2008. É uma satisfação para nós, que exercemos por um período tão curto o cargo de Procurador-Geral da União no ano de 2008, participarmos desse processo, desse projeto da PGU, que é recompor a memória desta Procuradoria tão importante, da AGU, num momento também que a AGU se preocupa como um todo com a sua recomposição histórica, para a identificação das suas raízes. A criação da Advocacia Geral da União em 88 e a sua instituição efetiva a partir de 1993 tem sido um processo relativamente rápido e no qual a Procuradoria-Geral da União tem um papel importantíssimo. Esse papel, obviamente, no princípio se confundia com a própria AGU. Aliás, no processo constituinte, a denominação originária da Advocacia Geral da União era Procuradoria-Geral da União. No curso do processo constituinte é que o nome se adapta em função da denominação que foi mantida como Ministério Público da União e se adota o nome de ascendência italiana, que é a Advocacia do Estado, ou Advocacia Geral da União, e nome espanhol também. Bom, ter participado como um dos procuradores gerais, depois de ter atuado principalmente na primeira e na segunda instância na Procuradoria Regional de São Paulo, foi uma experiência surpreendente e inusitada, mas foi muito importante para mim. Eu tinha uma experiência anterior, também em uma procuradoria grande, porque fora, no ano de 2004 e 2005, procurador-chefe nacional do Instituto Nacional do Seguro Social, da Procuradoria ligada à Procuradoria Federal. Quando assumimos a Procuradoria-Geral da União, em fevereiro de 2008, assumimos numa circunstância semelhante àquela que havíamos assumido o INSS, durante um processo de greve, e especialmente na PGU, em sucessão ao Luiz Henrique Martins, nosso colega de concurso e também rio-grandense, e num processo com certo desgaste. Mas isso não nos preocupou propriamente, houve um momento crítico inicial, mas tínhamos o apoio do Advogado-Geral da União, e a escolha era sua, embora a nomeação fosse do Presidente da República, e com isso saímos da escola da AGU, onde estávamos desde o princípio daquela gestão do ministro Toffoli, e aceitamos o cargo com pequenas modificações na equipe de Procurador-Geral. Das iniciativas que nós consideramos talvez destacáveis daquele período de 2008, uma feita logo no princípio foi relacionada a um levantamento sobre a utilização do processo, possível utilização do processo eletrônico, e nós queríamos levantar quais as unidades tinham certificação para que passássemos a seguir a adotar o processo eletrônico. Uma outra iniciativa que também levamos da própria escola e que depois se difundiu de modo mais amplo na Advocacia da União foi a tentativa de execução, elaboração de um planejamento estratégico exclusivo da PGU. A escola tinha feito o seu e outras unidades pequenas também, e nós levamos isso à PGU, e logo depois a Advocacia Geral, pelo advogado substituto Dr. Evandro, identificando essas iniciativas isoladas como a da PGU, instituiu um grupo geral na própria AGU, que absorveu esses grupos locais, entre os quais estava a PGU. Os problemas da PGU, e essa era a razão da instalação de um grupo que estudasse, que fizesse seu planejamento, é que uma procuradoria com algumas deficiências e com uma tarefa imensa de cuidar de milhões de processos espalhados pelo país inteiro, precisava identificar suas forças, sua capacidade de planejar melhor quais eram aquelas atividades essenciais. Um outro ponto importante sobre o aspecto da implantação e expansão da PGU foi a previsão e as providências para a reativação e instalação de 14 novas procuradorias seccionais da União, dentre as quais eu destacaria a de Bagé, cidade onde eu tinha estudado e na qual eu tinha trabalhado como advogado também, que foi instalada nesse período.
Houve também outras iniciativas que nos preocuparam, e uma delas tinha também como relação com a atividade da escola. Nós criamos alguns grupos regionais, com a composição de pessoas de vários estados também, para a elaboração de manuais que pudessem facilitar a atividade dos advogados que atuam na Procuradoria-Geral da União. Entre 5 ou 6 grupos, e parte desses resultados até hoje, a gente identifica alguns manuais, foram publicados logo a seguir, editados e concluídos. Os grupos elaboraram efetivamente os 6 manuais, e a maior parte deles foi publicada e hoje ainda servem para instrução, para capacitação dos advogados da União que atuam no contencioso. Essa é uma iniciativa também que nós, levamos da escola para a PGU e trouxemos ainda, depois do exercício da atividade na PGU, para a escola da AGU. E tem se mostrado um instrumento de facilitação do trabalho dos advogados da União. Lembraria também um ponto importante que está ligado à atividade que a AGU hoje considera como central, que é o combate à corrupção e a recuperação do patrimônio público. Em meados do segundo semestre de 2008, nós, em articulação principalmente do Departamento de Combate à Improbidade e Defesa do Patrimônio Público, a denominação é outra, mais exatamente, nós começamos a organizar a atividade para a proposição conjunta de uma série de ações judiciais envolvidas a diversas operações que o Estado, por meio do TCU, por meio da CGU e de outros órgãos de controle, haviam identificado como fontes de evasão e de fuga do patrimônio ou de desvios do patrimônio. Com isso, nós planejamos a primeira proposição de 500 ações, que começou no final meados de outubro, eu acredito, e se projetou por outros anos, por outros meses, e hoje é parte de uma atividade reconhecida e muito importante da Procuradoria-Geral da União, pelo DPP, mas também da Advocacia-Geral da União, e se disseminou em outras procuradorias. Então isso é uma parte de um trabalho, e no ano seguinte foi publicada pela escola, em conjunto com o DPP e com a Procuradoria-Geral da União, um manual também que ajuda os advogados que atuam nessa área de combate à improbidade a recuperarem esse patrimônio público. Um outro ponto também observado por nós e que se insere também numa política dos últimos advogados gerais da União, dos últimos 7 ou 8 anos, foi a preocupação com a conciliação e a transação. O crescente número de processos, as dificuldades de enfrentamento judicial exclusivamente sob o ponto de vista do conflito, da contestação e da resposta, tem se mostrado insuficiente para atender e defender o Estado completamente. E naqueles processos onde se identifica uma fragilidade das teses de defesa ou até a existência do direito no outro lado, a AGU tem se preocupado em propor também ou aceitar as propostas de conciliação. Nessa linha, nós demos também continuidade ao trabalho que vinha sendo feito e autorizamos, por um ato interno da PGU, a realização pelos procuradores regionais, procuradores nos estados e procuradores seccionais, o estabelecimento de acordos e também a transação e o estabelecimento de termos de ajustamento de conduta naqueles processos extrajudiciais onde eles são permitidos pela Lei da Ação Civil Pública, por exemplo. Isso se alinha com as proposições que a AGU tinha naquele momento e tem ainda hoje essa preocupação que está na Câmara de Conciliação e em outros pontos da AGU. E com isso, essa necessidade também atendia a uma outra dificuldade que tem a AGU, que é um quadro restrito de servidores e advogados. Na medida que temos poucos advogados e poucos servidores, a concentração dessa força de trabalho naquele serviço que tem que ser efetivamente enfrentado se ajusta com a tese da conciliação. Então nós conciliamos naquilo que reconhecemos o direito e concentramos nossos esforços naquilo que temos que efetivamente seguir nos digladiando com o nosso adversário processual. Isso decorre do crescente número de processos judiciais que tem sido enfrentado pela União.
Mas todo esse esforço histórico desses últimos anos não tem sido suficiente. A experiência que eu colho do período que passei na direção da PGU foi de que é preciso ampliar a atividade de defesa judicial da administração direta, é preciso ampliar o número de procuradorias, é preciso ampliar o número de sistemas de controle, é preciso aperfeiçoar os sistemas de defesa, e é preciso ampliar principalmente o número e o quadro de advogados da União. É sabido que de cerca de 1.600 cargos que nós temos, cerca de 900 estão no contencioso. Então é preciso incrementar com mais 300, 400, 500 ou 600 cargos até, para permitir a defesa efetiva do patrimônio público e a confirmação das teses que a União vem com sucesso defendendo o patrimônio público. Então eu, de certo modo, sintetizo com isso o período. A experiência foi riquíssima nesse período. Eu me sinto extremamente honrado de ter permanecido e ficado um período, embora curto, na PGU, muito vivo, e seguir após esses 10 anos de atividade na Advocacia Pública Federal, me manter nos próximos anos também em outras atividades que contribuam para o fortalecimento da advocacia pública, da advocacia de Estado brasileiro.